Pode sentar um instante em nome de Jesus. Olha, a Bíblia Sagrada diz que tudo quanto tem fôlego que louve ao Senhor, que os nossos lábios estejam sempre preparados para exaltar, glorificar a Deus, para engrandecer o nome santo do Senhor, e que a cada dia você possa ver o Senhor guiando os seus passos, dirigindo os seus caminhos, e que você possa ver a forte e poderosa mão de Deus sobre a sua casa e também sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Daqui a pouquinho eu quero entregar para você um sabonete como esse aqui que está aqui em minhas mãos. E qual que é o propósito? A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele é como o fogo dos ourives, mas Ele é também como o sabão dos lavandeiros, que na noite de hoje Deus venha fazer uma limpeza espiritual, uma limpeza muito grande, tanto na minha quanto na sua vida, em nome de Jesus, e aquilo que tem se levantado contra você, aquilo que tem se levantado contra a sua casa, a sua família, que venha cair por terra em nome de Jesus. Eu falo isso porque hoje à tarde foi lindo, nós vimos Jesus operando, trabalhando, e uma senhora, logo após ter terminado o culto, ela veio testemunhar, falando: pastor, eu cheguei aqui com um peso muito grande, cheguei aqui com, coração pesado, cheguei aqui com o coração, partido, triste, mas depois da oração, até o peso no braço foi embora, em nome de Jesus. O mesmo Jesus que operou à tarde, é o mesmo Jesus que quer operar hoje também. Para Deus não há dificuldade nenhuma. Hebreus capítulo 13, versículo 8, você conhece esse versículo, diz que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, será eternamente. Deus não muda. O que muda muitas vezes é o homem. O homem fala uma coisa e às vezes faz outra. O homem um dia está bom, outro dia não está. Mas Deus não é assim, não. O Deus que nós servimos, Ele não tem variação. O Deus que nós servimos é um Deus que está sempre pronto, sempre preparado para estender a mão dEle e operar em nome de Jesus. O Abacuque, o profeta, dizia que das mãos do Senhor saíam raios, da mão do Senhor sai poder, e tem poder de Deus para ser liberado sobre a sua vida e sobre a minha também. E isso é só nós crermos que Deus vai agir em nome de Jesus, amém? Que você saia daqui com a certeza de que Deus está trabalhando, não contra você, mas Ele está trabalhando em você e também a seu favor, em nome de Jesus, amém? Vamos entrar logo na mensagem. Eu tenho uma palavra de fé, uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu também, para nos avivar, para nos fortalecer e para nos abençoar. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela no Salmo de número 34, por favor. Abra lá, Salmos de número 34, o versículo de número 4. Enquanto você faz isso, deixa eu dar uma boa noite também para quem está nos acompanhando agora, culto ao vivo, que você receba tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Hoje nós estamos falando sobre libertação, e a Bíblia Sagrada diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação acontece quando uma pessoa ela entende a palavra, ela recebe a palavra no coração. Quando ela recebe a palavra, a luz entra, porque Jesus é a luz do mundo. Então Jesus entra no coração da pessoa, a pessoa começa a enxergar a vida com outros olhos, ela passa a ter, olha aqui para mim, unção e poder para subjugar toda a força do inimigo. Então, não importa qual seja o seu problema, não importa o tamanho do gigante que tem se levantado contra você, escute isso: quando nós estamos com Deus, o gigante se torna um anão. Tem poder de Deus para entrar na sua casa, na sua vida, e é só você pegar a palavra, guardar ela no coração, colocar em prática, e você será edificado em nome de Jesus. Ouça essa mensagem, preste atenção em tudo que vai acontecer aqui nesse culto, porque Deus preparou esse dia, preparou esse encontro, eu aqui no altar, você aonde quer que você esteja, para ser muito abençoado pelo poder de Deus. Esse povo que está aqui na igreja vai receber algo muito especial da parte de Deus. Ninguém vai sair daqui vazio, você que está me assistindo também vai ficar cheio, mas cheio da bênção de Deus e de poder dos céus, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga: eu creio, Jesus. Salmo de número 34. Enquanto você vai abrindo aí, ou se já abriu, eu quero falar com você sobre o tema da mensagem de hoje. O título da mensagem hoje é este que está na tela. O tema da mensagem hoje é: o Deus que faz o quê, pessoal? Que me livra. Eu quero falar com você e, melhor, eu quero apresentar a você um Deus que é especialista em livrar. Um Deus que é especialista em livramento. O Deus que nós servimos, Ele é bom nisso, pessoal. Aliás,
No que Deus não é bom, né? Deus é bom em tudo, inclusive em nos dar livramentos. E quando nós falamos de livramento, o coração se alegra, porque o Deus que nós servimos, Ele nos livra daquilo que nós vemos e daquilo que nós não vemos. Deus nos livra daquilo que nós sabemos e daquilo que nós não sabemos. Deus nos livra, inclusive, até daquilo que é mais forte do que nós. Deus nos livra de coisas que, aos nossos olhos, são muito claras, como também Ele nos livra daquilo que nós não conseguimos perceber. Enfim, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus especialista em nos livrar. E nós vamos aprender ao longo dessa mensagem o que é que você e eu, o que é que nós precisamos fazer para que nós possamos ver os livramentos de Deus continuamente na nossa vida. Até porque para o crente, para o cristão, para o discípulo de Jesus, para o servo de Deus, livramentos são algo constantes. Vou repetir. Para aquele que serve a Deus, livramento é algo constante, é algo diário. Deus sempre vai nos livrar. Deus sempre vai estender a mão para nos abençoar, para nos honrar, mas para nos livrar também. Essa é a história da igreja, mas esta é a história do povo de Deus. Se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver quantos livramentos Deus deu ao povo dele. Quantas vezes Deus veio e interveio em situações que pareciam ser impossíveis. Se você está diante de uma causa impossível, Deus quer intervir nessa situação. E quando Deus intervém numa situação, aquilo que era fracasso se transforma em sucesso. Aquilo que era para ser derrota se transforma em vitória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Intervenção celestial, intervenção divina. Deus quer intervir na situação que nós estamos enfrentando, mas para isso, ouça isso por favor, nós precisamos acreditar que nós servimos a um Deus que nos livra. Não precisa me responder, mas quantos livramentos Deus já te deu? Quantos livramentos Deus já lhe concedeu? E eu vou até mais longe. Quantos livramentos Deus já deu aos nossos familiares? E não só por causa deles, não. É por sua causa. Por nossa causa, Deus livra também a nossa família. Então é bom servir a Deus. É bom estar com Deus. Afinal, Deus é o Deus que nos livra. Salmos de número 34, versículo de número 4. Vamos ver aqui o Deus do livramento em ação. E vamos ver algumas coisas que nós precisamos fazer para que Deus venha nos dar livramentos. Olha só o que diz aqui no Salmo 34, versículo de número 4. Diz assim, pessoal: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Primeira lição que nós aprendemos aqui, que quem quer receber livramento de Deus, precisa se empenhar, escute isso, se empenhar e se dedicar em buscar a Deus. Eu comentava nos cultos de manhã e à tarde, dizia o seguinte: olha, ninguém perde, pessoal, por buscar a Deus. Vou repetir, ninguém perde por vir à igreja. Ninguém perde por buscar a Deus. Muito pelo contrário, a pessoa perde, mas perde muito por não vir à igreja. A pessoa perde, mas perde muito, mas muito mesmo, por não buscar a Deus. E como perde? Eu já atendi pessoas que diziam o seguinte: olha, pastor, como que eu gostaria de ter tido a oportunidade de conhecer Jesus muito antes da minha vida. Muito mais cedo. Sabe por quê? Porque aí muitas dores de cabeça na minha vida teriam sido evitadas. Muitos aborrecimentos que eu enfrentei, ou passei, ou sofri, teriam sido evitados se eu tivesse conhecido Jesus muito antes. Mas nunca é tarde, sabe, para se dedicar, se empenhar no serviço do Senhor, em servir a Deus, em buscar o Senhor. Repito, ninguém perde por buscar a Deus. A pessoa perde, mas perde muito e perde de goleada por deixar de buscar a Deus. Eu e você precisamos ter isso bem definido no nosso coração. Nunca deixe, nunca permita com que nada te impeça de buscar a Deus. Só que buscar a Deus é algo simples, mas também não é de qualquer jeito também não. Buscar a Deus é algo simples, mas também não é de qualquer maneira não. A Bíblia nos ensina que devemos buscar a Deus
mas de todo o coração. Quem disse isso foi o profeta Jeremias. Jeremias 29:13, ele diz, olha, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa busca pelo Senhor deve ser uma busca diária, deve ser uma busca incessante, mas deve ser uma busca de todo o nosso coração. E aquele que busca a Deus, ele tem resposta. Deixa eu falar isso com você que está na igreja, aqui na igreja, mas você que me assiste também, que está precisando de uma resposta de Deus, que não sabe se faz ou se não faz, se vai ou se fica. Busca a Deus, busca de Deus, busque pelo Senhor. Deus tem a resposta certa, pessoal. Deus, ele tem a resposta que você precisa, que eu preciso. Deus é preciso nas suas respostas. Então, está precisando de resposta? Busca a Deus. Quem busca a Deus tem resposta. O salmista está dizendo isso, voltando no versículo 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Quantas vezes nós passamos por situações aonde se levantam muitas interrogações aqui dentro. Muitas perguntas, muitas delas, que parece que não tem respostas. Perguntas, às vezes, que parece que não querem se calar. Quantas vezes há questões aqui dentro, há indecisões, incertezas, há interrogações que parece que ninguém consegue nos dar a resposta certa, e são nesses momentos que nós precisamos ter o propósito no coração de buscar Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Busca Deus, busque o Senhor. Deus tem resposta para você, Deus tem direção para a sua vida. Aquele que clama ao Senhor nunca fica sem resposta. Aquele que busca ao Senhor, esse encontra. Então o salmista está dizendo, olha, busquei ao Senhor, Ele me respondeu. E Deus nos responde na alegria do nosso coração. E o que mais que ele disse ainda no versículo 4? Livrou-me de todos os meus temores. Você quer receber livramento de Deus? Você tem que buscar Deus. Lembre-se, essa busca tem que ser diária, essa busca tem que ser constante, essa busca tem que ser uma busca incessante. Não deixa nada te atrapalhar de buscar Deus. Deus vai te dar resposta. E o que mais que Ele vai fazer? Ele vai nos livrar de todos os nossos temores. Deus nos livra dos temores. E às vezes o ser humano carrega muitos temores aqui dentro. E aqui dentro também. E alguém já disse o seguinte, que muitos dos temores que temos nunca irão se cumprir. Mas Satanás, ele sempre vai tentar fazer com que eu e você venhamos ser jogados contra a parede e venhamos nos sentir acuados, com medo. E a pessoa com medo, ela não consegue mostrar a sua melhor versão. Qualquer dia eu prego só sobre o medo, porque precisa ser pregado sobre isso, contra o espírito de medo. A Bíblia diz que o Senhor não nos deu um espírito de temor, um espírito de medo, para viver medroso, com medo do presente, com medo do passado e com medo do futuro. Não, 1000 vezes não. Mas Deus nos deu um espírito de poder, de moderação, diga a glória a Deus, para sermos ousados. Mas o medo, se o medo entrar no coração, o medo ocupar o coração de alguém, a fé não pode entrar. Medo e fé são totalmente opostos. Creu em Deus, isso gera fé. Creu no diabo, isso gera medo. E a pessoa medrosa, ou a pessoa com medo, a pessoa cheia de temores no coração, ela não consegue, às vezes, demonstrar o potencial, a capacidade que Deus colocou dentro dela. E deixa eu dizer isso para você, Deus tem investido em você. Não tenha medo. Não tenha medo de tentar. Não tenha medo de fazer algo pela primeira vez. Não tenha medo de ser usado por Deus. Não tenha medo de se levantar e reagir diante das pressões da vida. E nós vamos ver isso ao longo da mensagem. Não tenha medo de se levantar, bater o pé firme e lutar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque se você buscar Deus, Deus vai te responder e vai te livrar de todos os seus temores, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Deus nos livra dos nossos temores. Deus nos livra daquilo que nós temos temido. Nesse mesmo entendimento, continua aí no Salmo 34, só que agora o versículo de número 7. Salmo 34, versículo 7. O título da mensagem hoje, lembra qual é o tema? O Deus que me livra. Nós estamos falando de um Deus que é especialista em livramentos. Um Deus que nos livra, mas Ele nos livra até dos nossos temores. Ele nos livra daquilo que nós estamos temendo.
Repito, a maioria das coisas que nós tememos, a maioria das preocupações, das inquietações, daquilo que surge para tirar a nossa paz, para roubar a nossa paz, nunca vai se cumprir. E Deus é o Deus que vai nos livrar de todos os nossos temores. Salmo 34, versículo 7, está até na tela aqui, ó, que bonito. Ó. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem, pessoal? Dos que o temem. E olha a última parte, e os livra. Eu amo esse versículo aqui, isso aqui é lindo. Diz que o anjo do Senhor, ele faz isso, olha o instantinho para o altar, olha para o pastor. Ele faz assim, ó, ele fica acampado ao redor daqueles que o temem. Há uns dias atrás, eu pregava uma mensagem aqui na igreja, que falava sobre temor. Lembra dessa mensagem? Nós entendemos a importância de continuar sendo tementes a Deus. Nós aprendemos, inclusive, nessa mensagem, que o temor a Deus, com o passar dos tempos, ele pode aumentar ou ele pode diminuir. E com o passar dos tempos, nós precisamos ser um povo que teme a Deus. O povo que teme a Deus é um povo compromissado. O povo que teme a Deus é um povo comprometido. Um povo que teme a Deus é um povo que não tem medo de Deus. Não serve a Deus pelo medo do diabo. Está amarrado, o diabo está derrotado. E não serve a Deus também com medo de Deus, com medo de ir para o inferno. Deus nos livre disso. Não. O que teme a Deus é aquele que respeita o Senhor. É aquele que guarda os mandamentos, ele respeita, ele tem reverência à casa de Deus e às coisas de Deus também. Então, esse é o temente a Deus. E a Bíblia diz que a esse grupo de pessoas, o anjo do Senhor, ele fica acampado ao redor dele e o livra. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele faz assim, ó, ele anda ao vosso derredor, bramando como quem, pessoal? Como um leão, buscando a quem possa tragar. Se ao nosso derredor, ao diabo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao nosso redor, repito, está o anjo do Senhor, acampado ao nosso lado, para nos dar o livramento. Diga a glória a Deus. É bonito ou não é, pessoal? Olha como que vale a pena ser temente a Deus. Primeiro passo, quer receber livramento de Deus? Busque a Deus, busque o Senhor. Busque a Deus independente da situação. Segundo passo, quer ver o Deus do livramento em ação na sua vida? Deus mudando o cenário, mudando a situação? Mantenha o temor a Deus. Porque na hora do aperto, o que vai te livrar é o respeito que você tem a isso aqui, ó. As Escrituras Sagradas, o respeito à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada conta a história de um rei chamado Ezequias. Vira e mexe, eu conto o caso do Ezequias aqui. O Ezequias foi um bom rei de Judá, só que foi ameaçado. O Ezequias, quando recebe a ameaça, ele recebe uma carta de afronta, ele lê aquela carta de afronta e ele toma uma decisão. Quem dera, se cada pessoa diante de uma ameaça, diante de um diagnóstico médico, uma sentença contrária, ao invés de sentar, chorar, desanimar, ela entendesse, quer saber de uma coisa? Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Redentor se levantará em meu favor. Diga a glória a Deus. Imagine como que cada situação seria totalmente diferente se cada pessoa entendesse, tudo bem, o diagnóstico está aqui, a sentença é contrária, mas eu sei aonde é que eu vou resolver isso. Eu vou resolver na casa de Deus. Eu vou para a igreja, eu vou buscar Deus, eu vou para o templo. E foi o que o Ezequias fez. Ele foi e encontrou-se com o profeta da época. O profeta da época era o profeta Isaías. Ele vai, estende ali aquela carta de afronta. Os dois clamam a Deus. E quando eles clamam a Deus, que história linda, pessoal. Quando eles clamam a Deus, Deus envia um anjo que vence 185 mil soldados dos inimigos. Temor a Deus. Quando nós tememos a Deus, Deus ele nos dá o livramento em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Ei,
Deus tem livramento para você. Você que me assiste, não duvide de Deus. Deus é Deus de livramento. Continua ouvindo a mensagem, porque tem coisa boa de Deus para a gente. Deus é especialista nisso. Nenhum inimigo é tão forte quando nós temos Deus ao nosso lado. Você escutou o que eu disse? Nenhum inimigo é tão forte, é tão grande quando Deus está do nosso lado. Deus sempre vai dar o livramento. Levanta assim as suas mãos assim aos céus, fecha os seus olhos, por favor, e diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio que nenhum inimigo é forte demais quando Deus está ao meu lado. Diga a glória a Deus. Saia daqui por essas portas hoje confessando isso. Nenhum inimigo é forte demais quando Deus está do nosso lado. Quando Deus está com você, o gigante se torna um anão. Nenhum inimigo é tão forte quando Deus está com você. Quando Deus está ao seu lado. Continuando, vamos lá agora para o livro de 2 Samuel, capítulo 22. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 22. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22. Pare e pense quantos livramentos Deus já te deu. De manhã e à tarde eu dizia: pessoal, foram muitos livramentos que Deus já me deu. E talvez faltaria tempo, e falta mesmo tempo para... Irmã, por gentileza, me conta aqui um livramento que Deus já lhe deu. Cada um de nós temos uma experiência. Não existe homem sem história e também não existe história sem homem. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma experiência para contar de livramentos. Eu estou falando de livramentos não apenas depois da conversão. Eu estou falando que Deus nos dá livramentos que nós sabemos, que nós vemos, e outros que nós nem sabemos e nem vemos. Livramentos até antes da conversão, antes de se converter. E hoje fica muito claro o porquê de tantos livramentos. Aí parece que é como uma pedra, é como se fosse um jogo de quebra-cabeça, que as coisas, as peças vão se encaixando. Aí você vai entendendo: meu Deus, agora eu entendo porque aquele dia o Senhor me deu o livramento. Meu Deus, agora eu entendo porque antes de me converter, o Senhor me deu livramento. Foi para um momento como esse. Foi para que você aqui estivesse, para que Ele possa contar com você. Daqui a pouquinho nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, nós vamos invocar o poder de Deus. O Deus que te livrou e tem te livrado ainda, que não te abandona, não te deixou, que não te desampara, é o mesmo Deus também que quer usar você para livrar alguém, em nome de Jesus. Livrar, a Bíblia diz que nós devemos nos empenhar e livrar aqueles que estão destinados à matança. Tem muita gente que está como, ovelha ou como um animal que está indo para o abate, para o matadouro. Nós precisamos estar prontos para sermos usados por Deus, o Deus do livramento, para livrar aqueles que estão destinados à morte. Segundo Samuel, capítulo 22. Segundo Samuel, capítulo de número 22. Versículo de número 18. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 18. Fica firme. Deus move o meu coração para dizer isso para você: fica firme. Deus vai dar o livramento para o seu filho através de você. Deus vai dar livramento, esse instantinho para o pastor. Deus vai dar livramento para o seu familiar por sua causa. Por sua causa. Pela sua fé. Quantas vezes eu já vi familiares meus sendo livres de alguma situação, e hoje eu entendo, fica muito claro para mim, que é por causa da fé, é por causa de estar na presença de Deus. O missionário R. Soares, eu já vou ler aqui 2 Samuel 22, mas o missionário fala algo que isso mexe comigo, fica no meu coração. Ele diz assim, que quando uma pessoa, dentro de um lar, ela decide ser de Jesus, ela se converte. Então, naquela hora, pastor, acontece isso, o manto da salvação é estendido sobre aquela família. Isso quer dizer que tanto os familiares, quanto os agregados também, o genro, a nora, o sogro, a sogra, o cunhado, esses aí são cobertos
pelo manto da salvação. Aí Deus vai dar livramento, mas lembra do que tem que acontecer? Tem que buscar Deus. Quem busca Deus tem resposta. Tem que buscar Deus de todo o coração. Lembra do que precisa ser feito, uma chave, um segredo para Deus abençoar? Tem que ter o temor a Deus. Aí, se for necessário, Deus envia o anjo para ficar acampado ao redor e para nos livrar em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo de número 18. Cântico de Davi em ação de graças. Diz assim, ó: livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Deu para entender o que o Davi está dizendo aqui? O Davi está dizendo que Deus o livrou do inimigo que era forte, do possante inimigo contra ele. E Deus o livrou daquilo que era mais forte do que ele. Queridos, esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus do livramento. Ele é o Deus que me livra e livra você também. Quem crê assim, diga glória a Deus. Ele é o Deus que nos livra. E Ele nos livra dos nossos inimigos que são fortes. E existem momentos na vida que parece que o problema é maior do que realmente é. Existem momentos na vida que o diabo ele pinta um quadro, ele pinta uma situação que mostra para mim, para você, que ele é maior do que realmente é. E tem momentos na vida que você há de convir comigo que parece que o problema é muito forte, é maior do que a nossa capacidade, inclusive, de resistir. É maior do que talvez a nossa capacidade, às vezes, de resolver, de solucionar. Mas nós precisamos acreditar que nenhum inimigo é forte demais quando Deus está ao nosso lado. Deus nos livra até daquilo que é mais forte do que nós. De manhã e à tarde, eu falava hoje sobre alguns inimigos que aparentemente são mais fortes do que o homem. Mas Deus nos dá a vitória. Ele nos livra do que é mais forte do que nós. Eu falava hoje sobre o vício. Para quem está no vício, parece que o vício, seja ele qual for, é mais forte. A pessoa não consegue se livrar. Por exemplo, vício das drogas. A pessoa diz, pastor, eu sei que isso está destruindo a minha saúde. Eu sei que isso está acabando com a minha moral. Eu sei que isso está acabando com a minha família. E tem casos tão tristes, que a pessoa chega à situação de pegar o que ela tem, o que ela lutou a vida toda para conquistar. Pegar o que ela lutou a vida toda para conquistar. E ela vende o que tem, às vezes para saciar o seu vício. Quem conhece casos assim? É triste. Nas grandes cidades, então, é até assustador, porque ao cair da noite, parece que a cidade se transforma numa verdadeira cracolândia. As pessoas, seres humanos como nós, parecem zumbis desesperados atrás de algo para sustentar o seu vício, e às vezes parece que aquilo, desculpe a expressão, aquela praga é mais forte do que a pessoa. E a pessoa, quando está bem, ela até diz, olha, realmente, eu preciso mudar, preciso sair dessa, eu não posso continuar nisso, eu estou acabando com a minha família, mas daqui a pouco vem novamente a abstinência, a vontade, e a pessoa vai e parece que aquilo é mais forte, a pessoa volta a usar. Isso é terrível. Isso acaba com a pessoa que está no vício, mas destrói também a família. Acaba com a família. Deus nos livra daquilo que é mais forte. Você que está me assistindo, se você está no vício das drogas, essa palavra não tem nenhum propósito de lhe condenar, muito pelo contrário, isso aqui é Jesus jogando a corda para você hoje, dizendo, o vício tem cura. É Jesus mostrando para você que você pode sair dessa. Esse vício não é maior do que o poder de Deus. Esse vício não é maior do que a palavra que Deus está nos dando. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Deus nos livra, pessoal, daquilo que é mais forte do que nós. Seja o vício, eu falei o vício das drogas, mas eu poderia falar do cigarro também. Não é para afrontar ninguém, eu falei isso de manhã e falei à tarde também. Tem pessoas que dizem, pastor, basta tomar um cafezinho, pronto.
já me vem à vontade. Eu não consigo. Já tentei várias vezes parar. Eu já lutei contra isso. Eu não consigo. Mas isso não é mais forte do que você. Falei das drogas, falei do cigarro, poderia falar do álcool também. Que da mesma maneira destrói famílias, destrói lares. Quantas pessoas dizem, pastor, eu não consigo. Eu tento, mas isso não é mais forte. Estou falando do vício, do álcool, das drogas, do cigarro, mas eu poderia falar de problemas emocionais também. De algo que aparentemente parece que é mais forte. A pessoa diz, pastor, eu sei que eu não posso ficar, sabe, para baixo, triste. Eu sei que eu preciso voltar a viver. Eu sei que eu preciso sorrir para a vida, porque a vida sorri para mim. Só que eu não consigo. A cada dia eu fico mais triste. E as pessoas até me perguntam, ô fulano, abre o seu coração, por que você está assim? E a cada dia a pessoa vai se fechando. Ei, a tristeza, a depressão, a angústia, a ansiedade, isso não é mais forte do que você. Você pode vencer, diga a glória a Deus. Não é mais forte. Volta aqui no versículo de número 18 mais uma vez. Deixa eu ler aqui com você. Livrou-me do meu possante inimigo. E olha o que ele está dizendo. E daqueles que me tinham ódio, raiva de mim, porque eram mais fortes do que eu. Diga a glória a Deus. Queridos, essa é a palavra de Deus para mim e para você. O Deus que nos livra. Ele nos livra daquilo que é mais forte do que nós. Aquilo que você não consegue dar conta sozinho. Pastor, eu não consigo. Sozinho eu não consigo mudar. E eu entendo isso porque Jesus disse, João capítulo 15, Jesus vai dizer o seguinte, sem mim, nada podereis fazer. A mudança vem, o livramento vem, quando nós deixamos Jesus entrar no barquinho, aí aquilo que aparentemente era mais forte, aquilo que aparentemente nos dominava, já não domina mais. Qualquer dia eu vou trazer uma mensagem aqui numa sexta-feira, que o título dela é Dominando ou Dominado? Porque na vida é assim, ou nós vamos dominar, ou nós seremos dominados. Ou nós dominamos a situação, ou a situação vai nos dominar. Deus não nos chamou, pessoal, para ser dominado por quem quer que seja ou por qualquer outra coisa. Nós precisamos ter isso no coração. O Deus que nós servimos é o Deus que nos livra. Vamos continuar para nós terminarmos. Vamos lá. Daniel capítulo 3. Abra lá, por favor. Daniel capítulo de número 3. Daniel capítulo de número 3. Daniel capítulo de número 3. Você que já buscou, você que está me assistindo, já buscou ajuda em vários lugares, bateu já em várias portas. Está certo, tem que buscar ajuda mesmo. Mas não tem que deixar, você não pode deixar de buscar Deus. E se você caiu, olha, é ruim demais ter caído, mas pior é continuar caído, você precisa se levantar. Você precisa acreditar que Deus vai te livrar, se você buscar, se você guardar o temor a Deus, daquilo que é mais forte do que você. Vem para a igreja, toma uma decisão hoje. Você que tem assistido já essa programação já há muito tempo e até gosta da mensagem, do culto, do andamento do culto, e fica protelando, vem para a igreja, domingo agora, 8 horas da manhã, 8 da manhã e 18 horas. Teremos 2 reuniões, 8 da manhã, eu estou parando a mensagem por sua causa, 8 da manhã e 18 horas. Eu tenho falado, se você pode trocar o horário, venha no culto da manhã. Chegou na igreja, assiste a mensagem, receba a palavra de Deus. Ao término do culto, eu quero te atender, porque a sua luta é a minha luta também. Eu quero ver Deus te dando o livramento, te abençoando para a glória do Senhor. Vamos voltar aqui para a mensagem, recado dado. Daniel, capítulo de número 3. Quem está entendendo até aqui, diga a glória a Deus. Daniel, capítulo de número 3, versículo, eu já lhe falo o versículo aqui. O versículo é o de número 28. Resumindo a história é muito conhecida, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles entraram na fornalha, não sentiram medo, entraram na fornalha e receberam de Deus o livramento. Mas deixa eu ler aqui com você, me permita ler o versículo de número 17. Depois a gente vai no 28. Versículo de número 17. Diz assim,
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso foram palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham a certeza, eles tinham a convicção de que Deus era poderoso para livrá-los. A ordem era, se não se curvar, se não se dobrar, vai ser lançado na fornalha de fogo. Quantas vezes mais aquecida, gente? 7 vezes mais aquecida. Eles disseram isso para o rei. Rei, fica sabendo que o nosso Deus pode nos livrar. Queridos, nós precisamos ter essa convicção, que o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Nós precisamos ter essa certeza, essa fé. E quem tem fé, ele se expressa. Quem tem fé, ele fala, ele age, ele toma atitude. Ele não fica parado. O Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham essa fé. Deus pode nos livrar. E também, se não nos livrar, nós não vamos nos curvar. Tá bom? Foram lançados na fornalha de fogo. Você conhece a história. Não sentiu nem cheiro de fumaça neles. Não foram queimados, porque o quarto homem da fornalha, o quarto homem estava com ele, o próprio Deus estava com eles. Versículo 28 diz assim, palavras do rei Nabucodonosor. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e fez o que, pessoal? E livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus da sua parte? Olha que bonito, pessoal. Está dando para entender o recado de Deus? É o Deus que me livra e livra você também. Deus não livrou o Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha, mas Deus os livrou da fornalha. Isso quer dizer que muitas vezes, eu e você, podemos passar até por algumas provas de fogo. Às vezes passamos por situações que parece que o negócio está pegando fogo para o nosso lado. Eu não sei se só acontece comigo, mas de vez em quando parece que o negócio está quente para o nosso lado, está pegando fogo. Alguns dizem, pastor, o negócio está pegando fogo para o meu lado. Pois é, às vezes Deus não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Vamos lá para Daniel, capítulo de número 6, e aqui eu termino, porque o tempo não nos permite ir mais. Daniel, capítulo 6. Eu já falo para você o versículo. Daniel, capítulo 6, versículo de número 20. Daniel, capítulo 6. Irmãos, Deus é Deus de livramento. Deus livrou aqueles que confiaram nele. Lembra disso. Busca a Deus, tenha o temor a Deus. Lembre-se, nenhum inimigo é grande demais, é forte demais, quando você tem Deus ao seu lado. Diga glória a Deus. Nenhum inimigo, vou repetir isso de novo, e quantas vezes for preciso, nenhum inimigo é forte demais quando Deus está do seu lado. Nenhum inimigo é forte demais quando Deus está com você. Outra coisa, às vezes, não estranhe não, às vezes Deus não te livrará da fornalha, mas Deus te livrará na fornalha. Como também, às vezes, Deus não vai nos livrar da cova, mas vai nos livrar na cova. Olha o que diz aqui no versículo de número 20. Versículo 20 diz assim, E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Resposta do Daniel. Então Daniel falou ao rei, rei, vive para sempre. Olha que bonito. O meu Deus enviou o seu anjo, vou ler aqui na tela. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou
a boca de quem? Dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Diga graças a Deus. Encerra a mensagem dizendo, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus livrou Ezequias enviando um anjo. Deus enviou na época os judeus que estavam para serem exterminados e deu a eles a chance de lutar pela vida. Lute sempre pela vida. Deus deu livramento agora para o Daniel. Deus não invitou o Daniel a entrar na cova. Tem coisas que às vezes nós não entendemos. O porquê que entramos na cova. O porquê que Deus não evitou com que entrássemos na cova. Mas Deus é Deus de livramento. Os leões naquele dia viraram um gatinho. Os leões naquele dia, eles não conseguiram devorar o Daniel. Você não vai ser devorado por essa situação. Essa situação não será o seu final, não. Essa situação não vai acabar com você, não. Pelo contrário, que você saia da cova, que você saia dessa situação mais forte. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja levantado. Eu declaro, profetizo isso na sua vida, que Deus é o Deus do livramento, e depois do livramento, todos verão a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Todos verão que só o Senhor salva, e não é com espada e nem com pau, mas Deus salva com a sua forte mão, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração por quem está em casa e depois fica só aqui na igreja. Você que está em casa, eu quero unir a minha fé juntamente com a fé do povo que está aqui na igreja para abençoar a sua vida e repreendendo o mal, paralisando toda e qualquer ação do diabo. Só lembrando, você que é dizimista, você que é ofertante, você que é patrocinador do Show da Fé, não deixe de fazer a sua oferta, de plantar a sua boa semente. Sabe por quê? Porque a alma que é generosa, ela sempre prosperará. Você fez o depósito em uma dessas contas que está aqui do meu lado, não deixe de enviar o comprovante para que eu possa fazer a oração, abençoando a sua fonte de renda e pedindo a Deus para que os céus sejam abertos sobre você em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, povo de Deus, vamos orar? Vamos falar com Deus? E outra coisa, domingo então, 8 da manhã e 18 horas. Dia 1º de maio, vai ser uma quinta-feira, feriado nacional. Você sabe o que é dia 1º de maio? O dia do trabalhador. Nós teremos uma grande reunião aqui na nossa igreja, com a presença do pastor Machado. O pastor Machado foi pastor aqui um bom tempo, hoje está em Águas Lindas, fazendo a obra de Deus, ele, a sua esposa, a dona Célia. Eles estarão aqui na quinta-feira, para fazer comigo, aqui conosco, o clamor do trabalhador. Eu vou entregar para todo mundo um óleo consagrado, e nós vamos passar pelas portas, e determinando que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, venha na quinta-feira, dia 1º de maio, vai ser 8h30 da manhã, eu quero você aqui na igreja, você que nunca pisou os pés aqui na igreja de Ceilândia, venha nos visitar, eu quero receber você aqui e orar pela sua vida, como vamos orar aqui agora. Levanta suas mãos, você que está aqui na igreja, levanta suas mãos, vamos fazer uma oração. Essa oração, ela vai começar por quem está em casa, mas depois é a oração por nós também, porque o Deus que nós servimos é o Deus de sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Você em casa e você aqui na igreja, levanta a sua mão e diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu te apresento as minhas mãos e eu te peço, Senhor, coloca agora nas minhas mãos a tua unção, o teu poder de livramento. Diga, em o nome de Jesus, eu creio que o Senhor é o Deus que me livra de tudo aquilo que é mais forte do que eu. Continua com as suas mãos estendidas, meu Deus. Coloca a unção do Senhor. Coloca o teu poder nas mãos desse homem, nas mãos dessa mulher. Essa pessoa saiu de casa hoje determinada, decidida, em busca, meu Deus, de uma direção. A direção foi dada. A palavra do Senhor, ela é escudo e broquel. A palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a pedra. É como fogo também. Então, meu Deus, quando esta pessoa colocar
as mãos perto do coração, colocar a mão no alto da cabeça, no local da dor, no local da enfermidade. Não importa qual seja o mal, esse mal vai cair por terra em o nome de Jesus. Agora, numa atitude de fé, coloca a sua mão pertinho do seu coração, ou no local da dor, no local da enfermidade. Se você veio aqui hoje, entrou aqui hoje para lutar pela libertação de alguém, ouça, nós falamos sobre vícios. Quantas pessoas estão viciadas, quantas pessoas estão numa situação que não conseguem encontrar a porta de saída do problema, quantas pessoas estão entregues nas garras do inferno, mas Deus quer usar você agora, você que me assiste, você aonde quer que você esteja, o Senhor entra agora com provisão e com providência sobre a sua vida. Poder de Deus, unção de Deus, entre em ação agora, Senhor, de vida em vida, de pessoa em pessoa. Ó Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, como o Senhor não há outro, não houve e também jamais haverá. Meu Deus, abra os céus aqui nesse lugar, abra os céus aqui nesse local, que o altar e o trono agora estejam completamente conectados, meu Deus, e toca naquele que está doente, toca, meu Deus, naquele que está enfermo. Meu Deus, eu convoco a que venham amarrados agora todos os espíritos de doença, todos os espíritos de enfermidade. Eu convoco a que venham amarrados nesse exato instante os demônios, meu Deus, as legiões, meu Deus, que tem levado esta pessoa para o vício do álcool, o vício das drogas, dos jogos de azar. Meu Deus, eu convoco a que venham amarrados agora os demônios, meu Deus, que foram pagos, que foram presenteados para destruir esta vida, para destruir esta alma. Meu Deus, nós repreendemos agora. Vamos, homem de Deus, vamos, mulher de Deus. É o combate contra o vício, é o combate agora contra toda e qualquer ação maligna, em o nome de Jesus. Demônio, pega tudo que é seu. Eu digo, sai daí agora, porque o anjo do meu Deus já te viu, o anjo do meu Deus já te localizou. Eu digo, pula para fora, vamos, em nome de Jesus. Ora mesmo, ora por livramento, manda sair agora esse mal, manda essa praga embora, manda esta maldição embora, em nome de Jesus. Meu Deus, passa com teu fogo aqui agora, passa com teu poder, meu Senhor, e vai queimando agora todo espírito de doença, vai queimando agora, meu Deus, todo espírito de enfermidade, o mal, meu Deus, o causador da artrite, o causador desta artrose, desta osteoporose, esse problema na coluna, meu Deus, esse problema na vesícula. Jesus, desça com teu fogo e queima agora, Senhor, esse problema no nervo ciático, esse problema, meu Deus, no ombro, esse problema, meu Deus, Senhor, no pescoço, meu Deus, esse torcicolo. Jesus, vai queimando agora, queima esse problema na rótula, meu Deus, queima esse problema no joelho, meu Deus, esse problema nos ligamentos, nos tendões, em nome de Jesus. Eu digo, esse problema na garganta, na laringe, na faringe, tem que ir embora. Meu Deus, eu repreendo agora esse problema, meu Deus, emocional. Eu repreendo, Senhor, essa crise de ansiedade. Eu paraliso agora, Senhor, esta crise de ansiedade, a inquietação. Eu repreendo agora, meu Deus, esse mal, meu Deus, que tem deixado esta pessoa deprimida, depressiva. Vai embora a depressão, vai embora a insônia, em nome de Jesus. Vamos, povo de Deus, isso, manda esse mal sair, essa dor de cabeça constante, esse peso no corpo, esse desânimo tem que sair, esse desânimo tem que ir embora, essa falta de coragem tem que ir embora, esse desânimo tem que sair, isso, manda sair. É Deus agora, o Deus do livramento. Você em casa, ora mesmo, você que saiu correndo agora
para ir no quarto para orar, ora mesmo. Manda esse mal sair. Isso, obreiros, pode impondo as mãos, em nome de Jesus. Todo mal, toda maldição, essa dor no ouvido, tem que ir embora. Todo mal, toda maldição, tudo que não presta, sai, 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 sai e sai, em o nome de Jesus. Coloca as mãos no alto da sua cabeça. Você em casa, faça o mesmo. Você que me assiste, aonde quer que você está, aonde quer que você esteja, coloque as mãos no alto da sua cabeça e diga assim comigo, em o nome de Jesus. Vamos lá, igreja, mais forte, diga em nome de Jesus. Diga: eu não aceito. Diga: eu não aceito e nem permito mal algum na minha vida. Diga em o nome de Jesus. Diga: todo mal, diga: todo mal, diga: sai, sai e sai, em o nome de Jesus. Levanta as suas mãos aos céus. Você de casa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Vamos ficando por aqui até o próximo culto. Deus te abençoe. Ficamos agora apenas aqui na igreja.